Bem, se você esteve nas redes sociais, deve ter visto que Boy George, do Culture Club, lançou uma música gerada por IA em apoio a Israel, chamada We Will Dance Again. Mas se assistiu ao episódio passado do Jewish World Weekly, você também pode ter visto o correspondente da i24 News, Joe Brown, falando sobre os problemas que ele teve com a música, sua execução e como ele sente que ela retratou Israel para o mundo. Mas nem todos concordam com Joe, muitas pessoas discordam e não ficaram satisfeitas. O exemplo é David Draiman, vocalista da banda de heavy metal Disturbed, falando conosco de Herzliya, em Israel. Obrigada por estar aqui. E temos o próprio Joe Brown no estúdio. Prazer, obrigado por me receberem. Claro. E Joe, vamos começar com você porque, para quem não viu, explique por que você se sentiu assim e por que acha que isso deixou as pessoas tão chateadas. Bem, antes de tudo, eu recomendaria a todos que estão assistindo agora a lerem o artigo que escrevi sobre isso ou assistirem ao segmento que gravei para o Jewish World Weekly. Se quiserem ver no meu Instagram recém-lançado, tenho um anúncio pequeno na parte inferior da tela. Olha, recebi muitas críticas por isso. Muita gente dizendo que sou contra o povo judeu, que estou espalhando narrativas pró-Hamas. O que, se você me conhece, está completamente longe da verdade. Eu sou judeu. Tenho cidadania israelense. Cidadania. Você produz o Jewish World Weekly. Exatamente. Mas, mais importante ainda, eu me preocupo com a imagem que Israel projeta de si mesmo para o mundo. E isso tem sido uma questão polémica nos últimos anos. As pessoas têm notado que Israel está perdendo a guerra de relações públicas. E há muitos motivos por trás disso, mas uma das questões é que a mensagem não tem sido direcionada para as pessoas que realmente deveriam recebê-la. São pessoas que não se importam com o conflito ou até são contra Israel para tentar conquistá-las. A mensagem tem sido direcionada a quem já os apoia, ou seja, pregando para convertidos. Esse era o ponto que eu levantava com a música do Boy George, feita por IA. Há uma série de questões com isso que você precisa analisar de uma perspectiva externa. Alguém olhando para isso e pensando, isso é algo que faria essa pessoa ficar do nosso lado? Então, a primeira coisa que mencionei, e isso foi mais fazendo o papel de advogado do diabo, eu observei que Boy George tem antecedentes criminais. Ele tem um passado um pouco conturbado. Houve um incidente em que ele acorrentou uma acompanhante a um radiador e o agrediu. Como disse aqui no estúdio dias atrás, sobre outro assunto, acredito que todo pecador tem futuro e todo santo tem passado. Ele superou isso. Ele já pediu desculpas por isso. E eu não acho que isso deva ser usado contra ele, mas muita gente discorda disso. E isso é algo que você tem que considerar em relação ao público em geral. Os problemas que eu tenho com essa música são que, em primeiro lugar, isso é algo escrito de forma preguiçosa. Uma porcaria gerada por IA. Trata de assuntos muito sérios. Fala sobre o dia 7 de outubro, com esse fundo de reggae todo desconexo. Boy George não escreveu isso. Ele colocou alguns comandos em um sistema de IA, e foi isso que criou a música. Por exemplo, Bob Dylan tinha a música Neighborhood Bully, sobre as guerras de Israel, mostrando que sentia profundamente e realmente se importava com o tema. Tinha alma Exatamente. nisso. Tinha alma nisso, certo. O problema é que, se alguém vê isso e não se importa com o conflito, eles podem olhar para isso e achar que é vergonhoso. É um reggae de IA falando sobre mulheres israelenses sendo estupradas por árvores. Isso não conquistaria pessoas para o nosso lado. E é isso que eu acho que é o maior problema com isso. Eu tenho muito respeito pelo Boy George. Ele não fez isso só nos últimos anos. Ele já se apresentou aqui. Vi ele no já auge. Fez isso, através do Twitter dele. Ele tem postado coisas positivas sobre Israel há uns 16 anos. Então eu respeito ele por se expor dessa forma. Mas é aqui que as pessoas que apoiam Israel precisam pensar criticamente sobre isso. Como isso retrata Israel para o resto do mundo? E isso, como exemplo, isso é ruim para a imagem. E, na minha opinião, prejudica mais do que ajuda. Certo. David, sei que você estava ouvindo atentamente. Então, eu adoraria ouvir sua opinião sobre isso. E agora que você também está ouvindo a perspectiva do Joe, o que você acha? Eu acho que o Joe é snob. Eu acho que ele é snob musical. Acho que ele não entende nada de composição musical. Acho que ele nunca escreveu uma música. E eu acho que ele não está em posição de criticar a música do jeito que está criticando. Agora, vamos ser honestos um com o outro. Como dizemos em hebraico, altan vere'eh in ma litvakeach, certo? Sobre gosto e cheiro, não há o que discutir. E todo mundo tem direito à sua opinião. Vivemos em um mundo cheio de opiniões obsessivas e compulsivas.
com perdão da palavra. São como narizes. E se você sabe, se Joe está tentando ser um snob, então ele está conseguindo. Eu não sei o que te dizer. Ele não está. Olha, ele não é. Está. Ele não é, eu acho. Se eu não... Ele não está, eu posso. Deixa eu encontrar. O que eu estou dizendo. Eu te dei bastante tempo para falar, agora é a minha vez de falar. Então agora você vai ouvir. Agora, se você acha que qualquer artista no mundo do entretenimento está completamente livre de pecado, é absolutamente íntegro. Não tem um passado duvidoso, não faz safadezas, não participa de loucuras dos bastidores, festas depois dos shows e as coisas mais insanas que você pode imaginar. Coisas que você nem consegue acreditar. Ok, continua. Não vou citar nomes, esse não é meu jeito. E não é elegante. E seria constrangedor fazer isso. Tudo bem. Mas o que você não entende é que as pessoas que você está tentando descrever, que estão do outro lado dessa questão, se você acha que uma música do Boy George, ou minha, ou de qualquer outra pessoa no mundo inteiro, vai fazer a diferença, no sentido de conquistá-los para o nosso lado. Tem um terreno na Lua para te vender. Aliás, vários. Você não faz ideia do que fala. Não há esperança de conquistar essas pessoas para o nosso lado, porque elas tratam aquele lado como uma religião. Elas são doutrinadas para aquele lado. Elas sofreram lavagem cerebral para apoiar aquele lado. Queremos tentar alcançar as pessoas que estão no meio. Queremos tentar alcançar as pessoas que ainda podem ser alcançadas. Mas, mais importante você quer. Queremos tentar fortalecer todos os nossos companheiros judeus por aí e as pessoas que não têm nenhum sinal nem resquício de esperança. Porque ninguém tem coragem em todo mundo judeu, no entretenimento, para ir lá e fazer o que Boy George acabou de fazer. Agora você pode criticar o quanto quiser pelo uso de IA. Você pode dizer que é uma música mal escrita. Sabe de uma coisa, cara? Eu já escrevi muitas músicas. Muitas delas são sucessos número 1. Eu sei o que é um refrão, certo? E essa música tem um refrão enorme. Não me importo como foi escrita, não faz diferença. E se você acha que a maioria das músicas que estão no Bandcamp, a própria plataforma onde você colocou, não tem nenhum tipo de assistência de IA, ou que o fato do algoritmo não ter detectado significa que elas não existem, está enganado. Isso está em toda a plataforma. É tudo besteira, cada pedacinho disso. Eles, os haters, vieram, invadiram o site e atacaram a música por causa do tema. Porque ele estava defendendo o povo judeu, porque ele estava sendo pró-Israel. Se você gosta da música ou não, isso não faz a menor diferença. Você tem direito à sua opinião sobre isso. Mas ir adiante e soltar essa sua maravilhosa opinião no cenário atual é absolutamente irresponsável. É verdade. E aí as pessoas se perguntam por que outros artistas não querem nos apoiar? Por que eles não querem nos ajudar? Nós somos nossos próprios piores inimigos. E Joe, você contribui para isso. Certo, o povo judeu tem um hábito horrível, um mau hábito, de desprezar as pessoas que nos ajudam, seja isso, seja o vídeo do Robert Kraft durante o Super Bowl. Todas essas pessoas têm ótimas intenções. E adivinha só, o vídeo do Robert Kraft no Super Bowl não era para outros judeus, mas para não-judeus, tentando atrair apoio. E quem foi lá reclamar disso? Os judeus, porque não mostrava força suficiente. Porque não parecia forte o bastante. Dessa música nós vamos reclamar porque Boy George tem um passado meio conturbado. Todos nós temos passados conturbados. Isso é uma besteira absoluta. É uma bobagem. Você está cuspindo na cara de alguém que está tentando ser corajoso e nos ajudar. E está fazendo isso com uma música que não sai da minha cabeça. Eu tenho cantado essa música a semana inteira. Tenho cantado no chuveiro. Tem irritado pra caramba minha noiva cantando a música inteira. Não precisa cantar Boy George de novo pra irritá-la. Só estou brincando. Acredite, não precisa. Tenho outras formas de fazer isso. Tudo bem, deixe o Joe esperar. Aguente um pouco. Sim, pode falar, Joe. É o seguinte, David, você está 100% Bem, nós temos, e eu posso certo. garantir julgar. isso. Joe, por ser produtor do programa, eu entendo. isso. O que estou Ouça, dizendo David, é que não David. podemos sempre ser as vítimas. Não podemos sempre nos retratar como as vítimas. Também precisamos assumir nossa própria responsabilidade às vezes. pode falar, e essa é a questão. David, escuta. Deixei você falar, você me repreendeu por não me deixar falar. Agora posso falar e você escuta? Obrigado. Pode falar. Olha, você está 100% certo. Você é um compositor e músico muito, muito talentoso, assim como Boy George.
Eu não tenho talento musical, mas meu ponto é que eu poderia ter feito essa música, já que basta entrar em um site e digitar alguns comandos. E você consegue isso. Isso não mostra o coração e a emoção que você precisa ter para um tema tão sério. E é o principal motivo dessa música me incomodar tanto. Já mencionei antes, estou com a letra na frente. Você nunca citou 7 de outubro, jovens estupradas contra árvores e brutalmente assassinadas pelo crime de dançar. Não vou cantar porque não sou artista de reggae. Eu não vou fazer isso na dicção que o equivalente de IA do Boy George tentou fazer. Mas se eu estou ouvindo algo assim, isso me provoca uma reação visceral. Isso me faz sentir raiva do compositor por colocar isso ali. E como eu disse, eu tenho muito respeito pelo Boy George. Acho que ele tem sido muito impressionante. Ele tem sido um dos aliados mais fortes de Israel, especialmente em uma época em que muita gente tem medo de levantar a mão e dizer: escuta, eu apoio Israel e apoio os judeus, mas existe um motivo pelo qual não há tantas pessoas. É porque quando há estrelas da cultura que querem se alinhar com Israel, elas pensam em quem Israel está disposto a dar espaço. Por exemplo, já falei o que penso sobre isso. Kevin Spacey. O tapete vermelho foi estendido para ele quando veio a Israel em dezembro de 2024. Ele se encontrou com o presidente do Knesset, Amir Ohana, clavicular, contra quem pesam acusações muito críveis de agressão sexual. Na pior das hipóteses, é um homem que bate o martelo no próprio rosto. Ele foi bem recebido em Israel, porque as pessoas só querem se apegar a qualquer pequena aparência de relevância cultural que alguém esteja disposto a arriscar o pescoço por nós. E escute. Acho importante sermos inclusivos, mas também pensar criticamente. Você menciona que há quem não se convença pela música. Eu discordo. Essa é uma das principais fontes de financiamento para as campanhas da Hasbara. É soft power. Foi assim que trouxemos Madonna ao Eurovision 2019, enquanto Israel já sediava grandes eventos esportivos antes de 7 de outubro. Isso faz as pessoas apoiarem nosso lado, pois elas escutam celebridades. Pode parecer bobo, mas esse é o fato. E há um motivo pelo qual tão poucas celebridades têm-se manifestado contra Israel. Até mesmo Boy George. Sim, ele perdeu seu papel em Jesus Cristo Superstar no West End. E eu sinto muito por ele por isso. Mas ele mesmo disse, ele não se sente cancelado por isso. Ele diz que ganhou muito mais seguidores no Instagram. Acho que ele disse que foram cerca de 500 mil de seguidores no Instagram que ele recebeu por causa disso, pelo apoio à comunidade judaica. E com certeza eu realmente acho que devemos apoiar as pessoas por trás disso, se elas forem pessoas razoáveis. Eu, como disse, o incidente com Boy George no passado, eu particularmente não me importo com isso. Esse é o passado dele. Mas devemos pensar criticamente sobre qual é o propósito, por exemplo, dessa música, dessa porcaria. Tudo bem, talvez eu seja um snob musical, mas se achar essas besteiras de IA ruins me faz um snob, então me prendam, joguem a chave fora e podem me vender qualquer lorota. Essa é a minha opinião. E é por isso que eu tenho um canal. Vá em frente. Isso, claro, pode ir. Vai lá. Vai lá. Vamos fazer o papel de advogado do diabo por um minuto, beleza? E vamos supor que o seu problema com isso seja principalmente o que você disse. É o fato de ser uma porcaria gerada por IA, que ele simplesmente jogou em um sistema de IA e o sistema fez o trabalho por ele. Pelo que eu entendi, a letra dele e a melodia também, e todo o acompanhamento instrumental em volta foi inserido para ele. É isso que ele mesmo afirma. Agora, eu não vou contestar as afirmações. Não vou sair por aí apontando o dedo para ninguém. É isso que o próprio músico diz. Agora, existem artistas em todo o mundo do entretenimento que cantam músicas que eles não escreveram. Isso é uma prática comum, certo? Existem músicas que são escritas por compositores, por produtores. Sabe, as pessoas também tiveram grandes problemas ao passar da fita de 2 polegadas para gravar no Pro Tools. Elas tiveram muitos problemas a mudar de, sabe, tipo, aquele tipo de plástico, tipo teclados e equipamentos analógicos que eram usados no passado para estruturar tudo em um sistema Pro Tools, em um computador que todo músico de EDM usa e todo, sabe, músico comum hoje em dia usa no estúdio.
Sempre existe uma apreensão em relação a novos tipos de tecnologia. O fato dessa música não ter sido escrita pelo próprio artista é absolutamente irrelevante. É algo que tem sido feito e foi feito em massa por décadas. Ainda é humano, desde o início da música. Sabe, há contribuição humana, suas letras e sua melodia. Mesmo que, independentemente de ter havido contribuição humana, se a música não é sua, a música não é sua. Se é ótima, é ótima. Se foi feita artificialmente ou se foi feita com uma pessoa de verdade. Olha, ninguém defende mais fazer músicas do jeito antigo do que eu, de verdade. Mas eu não vou sair por aí falando mal de algo que soa incrível só porque foi criado de um jeito diferente. Acho que isso é ser snob. Quando eu disse, sabe, eu sou alguém que sabe apreciar um refrão. Eu sou alguém que sabe valorizar um apoio. Sendo totalmente honesto, Joe, concordo com você e já critiquei minha própria organização, da qual faço parte, da Creative Community for Peace. É que somos um pouco desesperados demais por reconhecimento. Somos um pouco desesperados demais para que alguém venha e nos apoie. Somos assim, sabe? Aquela garota desesperada no baile, sentada no banco, esperando alguém convidar para dançar. Eu concordo com você. E isso, para mim, mais do que qualquer outra coisa, é a coisa mais, entre aspas, constrangedora que poderíamos falar. Estar e parecer desesperado. Ir em frente e aprovar pessoas e fazer parceria com pessoas que já demonstraram um histórico de comportamento anti-judeu, antissemita e anti-Israel. E se eles fazem uma coisa pró-Israel, de repente ficam bajulando essas pessoas. Eu concordo com você. Parece irresponsável, parece bobo. Sabe, mas é interessante que você mencione clavicular. Eu não sou fã desse cara. Eu não faço ideia do que seja esse tal de Lux, Maxim ou o resto das besteiras que ele tenta vender. E tudo bem, ele tem direito ao show dele, ele tem direito ao que faz. Ele tem direito à liberdade de expressão, e isso também lhe dá o direito de sair por aí espalhando ódio quando quiser. Sempre precisamos manter a porta aberta para isso. E a pessoa para quem sempre temos que manter a mão aberta e estendida é alguém que está disposto a ver as coisas de forma diferente. É alguém que está disposto a mudar. É alguém que está disposto a pegar a sua experiência e transformar isso em um momento de aprendizado, para realmente fazer techuvá, para realmente retornar, para realmente voltar a um caminho de normalidade. Nós temos que permanecer abertos a isso. E se nós constantemente fecharmos a porta para todos que tiveram um histórico de não entender quem é o povo judeu, o que é o Estado de Israel, qual é o nosso propósito, o que nos motiva, o que nos move, como amamos, vivemos e existimos, tudo isso. Sabe, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Como eu disse no começo, nós somos nossos próprios piores inimigos. A gente não consegue concordar em nada. Eu concordo com isso, é verdade. Nem nas maiores ideias conseguimos nos unir. Culpe nossos ancestrais. Esse é o ponto da época. O Talmud mostra que ninguém concordava. Era como ficar sem fôlego. Desculpe, estamos sem tempo. Joe, algum comentário final para encerrar? Essa conversa foi muito interessante. Foi uma conversa muito interessante. Obrigado por ter vindo e por falar comigo sobre isso. Tenho muito respeito por você e concordo com muitos dos seus pontos. Acho que estamos alinhados em várias coisas que defendemos e acreditamos. Joe, eu não vim aqui para te atacar. Não. Eu sei. Não, eu vim aqui para defender Boy George. Não, e escute. E eu vim aqui para defender a noção e a ideia de ter coragem de se expor, seja lá como for. Não. E eu respeito isso. E fui extremamente claro com a minha escrita e com o meu relatório ao dizer isso. Só mais uma coisa final, porque eu realmente não posso entrar em tudo o que falamos até agora por questões de tempo. Só essa última coisa que você disse sobre clavicular. Essa pessoa tem acusações críveis de agressão sexual. Esse é meu ponto. É preciso definir um limite e pensar. Nem sempre dá para acolher todos. Precisamos refletir sobre isso. Meu problema com... Então quer dizer que a gente não acolheu como Jeff em... Se você escrevesse uma música pró-Israel... Talvez com o tabuleiro Ouija? Só um pouco diferente. Como falei, não sou fã dele, mas precisamos conseguir. Se as pessoas têm uma impressão errada da gente e por qualquer motivo
elas estão dispostas a ter uma nova impressão, estão dispostas a olhar de novo e têm a capacidade de influenciar as massas. É algo que a gente tem que considerar. Esse é o problema com a música. Ela não influencia as massas, ela vai afastar as massas da gente. Esse era o ponto do meu texto. Eu discordo totalmente. Eu acho que uma ótima música é uma ótima música. E eu acho que a maioria das pessoas vai acabar se apegando a ela por esse motivo. E aí a mensagem vem depois. As pessoas que estão focando na mensagem são aquelas que já nos odeiam desde o começo. Você pode compor uma música sobre absolutamente nada, com palavras completamente sem sentido, e ela ainda assim pode se tornar um sucesso. Tem muitas assim. There's tons of them. So, God... Todo mundo que tem coragem de realmente fazer o que a alma manda artisticamente. E para quem tem coragem de apoiar o povo judeu, 100 mil parabéns a mais. Uau! Bem, David, muito obrigada. Foi realmente interessante. E Joe, obrigada por se posicionar, apoiar e explicar seus pensamentos. E, claramente, olhe para nós. As pessoas estão falando sobre isso. A Você gente também, não Davis. costuma ter tanta reação assim. Toda semana no Jewish World Weekly e nós sempre tocamos a mesma música. E é bom que isso esteja gerando conversas. Então, muito obrigada a vocês dois. Eu sou Miss Royal High. Amém.